O primeiro estudo científico que fizeram com 160 em humanos foi, na verdade, colocá-lo em um creme e descobriram que ele reduz linhas e rugas em mulheres japonesas e no rosto. Mas as pessoas realmente não compreendiam o que isso fazia. Um estudo científico realizou experimentos com coelhos, fornecendo a eles 160 como um poderoso antioxidante. Os antioxidantes ajudam a combater a inflamação no corpo. Eles induziram artrite em coelhos, injetaram 160 nas articulações e a inflamação diminuiu, o que não é surpreendente. Isso era esperado, mas ao examinarem as articulações depois, descobriram que a cartilagem havia se regenerado. E então isso levou a outros estudos. E então todos esses estudos, porque levariam um tempo, basicamente descobriram que o 160 estimula o crescimento de células-tronco. Bem-vindo, eu sou Kimberly, bem-vindo à Jornada para a Nova Terra. Estou muito animada com o convidado de hoje, porque vamos falar sobre as emocionantes novas mudanças que podemos começar a esperar aqui no planeta. Se você é novo aqui, espero que considere se inscrever antes de sair e certifique-se de clicar no sino de notificação para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Para acompanhar o que está acontecendo no planeta, inscreva-se em nosso boletim informativo por e-mail nas sextas-feiras pela manhã. O link está na descrição abaixo. Toda sexta-feira pela manhã enviamos um boletim informativo por e-mail conciso, destacando os acontecimentos mais relevantes do mundo. É muito útil, é totalmente gratuito, é muito divertido. O link está na caixa de descrição abaixo. No mundo tóxico de hoje, cuidar da saúde é mais importante do que nunca. Uma das soluções naturais que integrei à minha rotina é o benefício dos cogumelos, e o lugar para onde eu sempre vou é o Birch Boys. Sem dúvida, eles são um dos maiores recursos para produtos de cogumelos no planeta. Feitos nos Estados Unidos da América, obtidos de forma sustentável e administrados por um empreendedor absolutamente maravilhoso, Birch Boys se tornou minha referência para soluções de saúde naturais. Embora eles tenham uma grande variedade de produtos de cogumelos, os dois que eu uso todos os dias estão bem aqui. Primeiro eu uso o chaga agora, que é uma mistura maravilhosa que eu coloco uma pequena colherada no meu café da manhã para apoiar meu sistema imunológico. Chaga é um dos compostos de suporte imunológico mais eficazes do planeta e esta é uma maneira super de incluí-lo na sua dieta diária em uma fórmula fácil de usar e muito, muito eficaz para o suporte do sistema imunológico. E se você está procurando por um pensamento claro, posso te dizer que você ficará surpreso com os efeitos da crina de leão. Eu uso esta tintura de crina de leão, uma colher de chá todas as manhãs e a diferença na clareza do meu pensamento é extraordinária. Eu fiquei realmente muito surpresa. Birch Boys tem uma linha completa de tinturas de cogumelos. Certifique-se de conferir quando você está no site, mas eu vou te dizer quais são os meus 2 favoritos e eu os uso todos os dias. Eles são absolutamente uma empresa de qualidade construída com integridade. Vá para birchboys.com e use o código New Earth para obter 20 de desconto em todo o seu pedido. Produtos de cogumelos Birch Boys, acho que você vai adorar. Senham isso, gostaria de dar as boas-vindas a Ken Swartz da 160 Purple Power. Senhom, vai, Ken? Feliz por estar aqui. Sim, estou muito feliz por ter você aqui também, porque sou um usuário ávido do 160 e estou vendo resultados realmente incríveis. Mas eu queria começar do início com você e descobrir como você se envolveu nesse elemento e nos contar a história de como surgiu o Purple Power. Bem, eu estava trabalhando no projeto do reator de fusão de oxigênio metálico, e o problema com isso é que há muitos professores atrasados e doutores mortos associados a isso. Não queria que minha equipe ou eu acabássemos nessa categoria. Então, eu pesquisei um protetor contra a radiação. Eu encontrei uma coisa chamada carbono 60. Seu apelido é 160. E é uma pequena molécula de carbono, 60 átomos de carbono em forma de um pequeno sal. Eles realizaram um experimento em que um grupo de ratos recebeu vitamina 100 e o outro não. Eles os atingiram com uma dose fatal de radiação e os ratos 160 sobreviveram, enquanto os ratos de controle, é claro, morreram. Então, quando eu soube disso, consegui algumas fontes de 160 e nós tomamos.
E nós todos ainda estamos por aqui, a propósito. Então funcionou para isso. Mas o que realmente me chamou a atenção é que continuei usando porque tinha mais energia e melhor foco mental. Sabe, aquela moleza da tarde pós-almoço meio que sumiu. Mas o que realmente chamou minha atenção foi cerca de 7 meses depois que comecei a usar C60, fui ao meu oftalmologista para meu check-up anual. E minha degeneração macular seca, que eu tinha há anos e progredia lentamente, desapareceu completamente e permanece assim até hoje. Então isso foi realmente um grande plus. Mas, sabe, é apenas uma coisa. Pode ser coincidência. Enquanto isso, Gary Rodrigues, meu engenheiro eletricista no trabalho, desenvolveu uma grave degeneração macular úmida devido ao diabetes tipo 2, um fator contribuinte. Então eu fiz uma preparação de triglicerídeos de cadeia média, aprendi como fazer isso no óleo triglicerídeos de cadeia média. Isso são triglicerídeos de cadeia média. Para as pessoas, os triglicerídeos de cadeia média podem ser rapidamente convertidos em cetonas pelo fígado. As cetonas funcionam como um combustível flexível para as células. Se elas não funcionam com glicose, podem funcionar com cetonas. Então ele tomou uma colher de sopa disso por dia por pouco mais de um ano e seu grave molhado. Ah, você está congelando. Eu consegui. Isso. Foi completamente embora. Ainda tem e seu diabetes tipo 2 ficou subclínico. Sabe, isso é tão interessante. E eu quero falar sobre meus resultados com Sensixty também. E então eu também quero entrar em algumas outras coisas científicas. Então certifiquem-se de ficar por aqui para isso. Você notou uma melhora na sua visão ou foi a saúde do seu próprio olho que foi onde os resultados estão? Sua visão melhorou para você? Ah, sim, isso é realmente uma das coisas que nós realmente fizemos um estudo sobre isso. Nunca publicamos, mas fizemos um estudo com um PhD em pesquisa. Obtivemos a aprovação do Conselho Médico no Colorado e concluímos o processo. E, na verdade, todos os exames foram feitos por um optometrista licenciado. E, originalmente, as pessoas pensavam que o Sensixty ele estava reduzindo suas cataratas. Queríamos pesquisar isso, mas descobrimos que não parecia reduzir muito as cataratas. Mas o que aconteceu é que melhorou todos os nervos ópticos de todas as nossas coisas. Então, todos no estudo tiveram a visão aumentada. E descobrimos que agora isso realmente melhorou. E isso está no nervo óptico, que é o que a degeneração macular é. A degeneração macular é parte do cérebro, pois a retina faz parte do cérebro. Então, qualquer tipo de célula com muitas mitocôndrias, este Sensixty atua como um imitador de superóxido dismutase catalase de superóxido dismutase. Ele atravessa as barreiras intestinal e cerebral, entra nas células e mitocôndrias por endocitose, onde atua como um catalase superóxido dismutase. E esses são como dois antioxidantes críticos que fazem suas mitocôndrias funcionarem muito bem. Quando a saúde das suas mitocôndrias melhora, seu nervo óptico, cérebro, células, sistema endócrino ou células musculares melhoram, pois todas essas células têm muitas mitocôndrias. Sim. Então, eu não notei uma mudança na minha visão, mas também ainda não voltei ao oftalmologista. E é apenas, acho que estou tomando há cerca de 3 ou 4 meses, mas será interessante para mim ver o que acontece quando chegar aos 7, 8, 9, 10 meses. Deixe-me apenas, eu quero falar sobre o que aconteceu comigo, porque eu tomo muitos suplementos que eu faço, porque eu sei que está na comida, na água e no ar, e esse tipo de coisa é como se quase fosse um trabalho em tempo integral, não ser mais envenenado. Então, eu comecei com o C60 no coco, no óleo MCT e eu tentei o azeite de oliva. O que estou descobrindo? E isso é realmente curioso para mim. Ken e eu me pergunto o que você tem. É que eu comecei a tomar as gomas, porque sem Live High havia dito que havia algo sobre a pectina, nas gomas que parecia aumentar o impulso de energia do 160. E isso parece ser a experiência para mim. Você ouviu algo sobre isso ou há algum motivo pelo qual eu encontraria um pouco mais de impulso de energia nas gomas? Ah, sim, a pectina e também fazemos com óleo de coco integral. Usamos óleo de coco orgânico integral e pectina. O óleo de coco integral contém TCMs, além de cadeias mais longas. Então é como um ótimo combustível, né? Então, se obter o C60 mais alguns realmente bons. O óleo de coco, por ser totalmente saturado, é convertido em energia para o funcionamento corporal. Ele não se transforma em gordura. E é por isso que ele ajuda bastante.
E eu também acho que a pectina e isso parecem aumentar a rapidez com que o C60 parece operar, mas é sobre isso que se trata. São cerca de 1,5 goma, aproximadamente uma porção. Se fôssemos mais jovens ou mais velhos, precisaríamos tomar mais 160. Então, para você, seria cerca de 1,5 goma. Você precisa de cerca de 1,5 goma para uma quantidade completa. Sim, e o que você poderia fazer é tomar uma goma e talvez um pouco. Mais tarde. No dia você toma meia colher de chá dos óleos. Tudo bem, eu quero entrar na linha de cuidados com a pele. Compartilhei isso com o Ken antes de virmos. Alguns de vocês podem saber disso e outros não. Mas eu tenho um outro canal no YouTube que se concentra em cuidados com a pele para mulheres maduras. Conheço cuidados com a pele de trás para frente. Ken, isso foi o que aconteceu comigo. E eu não compartilhei isso com ele antes de virmos. Eu estava tomando óleo, sabe? O óleo. Eu não estava usando o cuidado tópico da pele. Comecei a usar o cuidado tópico da pele há meses. E a coisa que eu notei, e eu não entendo isso, e me pergunto se você pode compartilhar o que você acha que é o mecanismo de ação, é que de repente minha pele começou a parecer diferente. E aqui está a coisa, né? Eu conheço a pele porque isso é o que eu tenho feito nos últimos 5 anos. E eu olhava para a minha pele e ficava impressionada porque a textura da pele estava completamente diferente. E o que me parecia é que as junções estavam mais apertadas ou algo assim. Em outras palavras, a maneira como a luz refletia na pele e não apenas na pele de uma parte do meu corpo, mas é como se fosse o mesmo nas minhas pernas. Isso realmente me surpreendeu, e foi só por tomar o óleo. E então eu comecei a usar os produtos de cuidados com a pele que a sua equipe me enviou. Muito obrigada por isso. E estou impressionada com isso. E o que eu disse para o Ken é que quando a indústria de cuidados com a pele descobrir a 160, vai ser incrível. Quero dizer algo, especialmente para as mulheres que estão assistindo. Fiquem por aqui. Vai ficar interessante para vocês em um segundo. Tem o sérum antigravidade e depois tem o creme para os olhos. E eu tenho usado ambos. Eu usei 1 tonelada de cremes para os olhos nos meus 5 anos. Nada realmente funciona, nada. Isso realmente funciona? É a mesma coisa. É como se as junções na pele estivessem mais apertadas. É realmente estranho. Então me diga por que isso acontece e por que eu estaria vendo uma diferença tão dramática. Este é o único creme para olheiras que posso dizer que realmente funciona. Bem, na verdade, o primeiro estudo científico que eles fizeram com 160 em humanos foi colocá-lo em um creme e descobriram que ele reduz linhas e rugas em mulheres japonesas no rosto. As pessoas não compreendiam o real impacto disso, porém um estudo científico foi realizado, onde eles estavam fazendo experimentos com coelhos e deram C60 para os coelhos, um antioxidante muito poderoso. Uma das funções dos antioxidantes é reduzir a inflamação. Eles induziram artrite em coelhos, injetaram 160 nas articulações e observaram redução da inflamação, o que não surpreende. Isso era esperado, mas ao examinar as articulações depois, descobriram que a cartilagem havia se regenerado. E então isso levou a outros estudos, e bem todos esses estudos, porque levaria um tempo, mas basicamente o que eles descobriram é que o C60 estimula o crescimento de células-tronco e faz isso por meio de coisas chamadas células senescentes em seu corpo. Elas são como células zumbis, você sabe, seu DNA está danificado, geralmente o corpo tem maneiras de eliminá-las, como a apoptose, certo? Mas às vezes elas só querem ficar por perto, e então essas células senescentes entram no modo de fermentação. Então eles começam a produzir álcoois como se estivessem no modo de fermentação, envenenando as células ao redor. Isso é um problema real do envelhecimento. E o que o 160 faz é que o 160 entra nessas células senescentes e reinicia suas mitocôndrias. Quando as mitocôndrias reiniciam em uma célula senescente, elas enviam mensagens para o DNA nuclear, mas não recebem a resposta correta de volta. Elas se autodestroem, causando apoptose, que é a morte celular programada. Isso elimina as células zumbis no corpo que estão causando problemas e doenças. E então estimula o crescimento de células-tronco. Então o que acontece é que você tem um grande aumento nas células-tronco. Tivemos como um homem de 70 anos que ele vai para obter células-tronco, ele tem
feito tratamento com células-tronco regularmente, ele vai para obter células-tronco e agora então eles saem correndo e dizem o que você está fazendo, você sabe. Agora tem níveis de células-tronco como um jovem de 20 anos. E é isso que acontece. Você faz, depois de ver 60 por um tempo, causa apoptose nessas células senescentes, eliminando as células zumbis do seu corpo. Então você tem um grande aumento nas células-tronco. E então, quando sua pele se renova, são as células-tronco que ajudam isso a acontecer. Agora você tem mais células na pele à medida que ela se renova. Então sua pele fica mais espessa e saudável e as conexões de colágeno são mais fortes. E literalmente você está obtendo uma pele mais espessa, saudável e jovem através do uso de Sensixty. O processo não ocorre de imediato, levando alguns meses para iniciar. Mas é essencialmente isso que está causando isso. E não é apenas na pele, porque essa é a ectoderme, que é a parte externa do corpo. Então ele não só repara a pele, mas também o intestino, já que este é feito de células da pele. Elas são do mesmo tipo celular, ectoderme. Muitas pessoas com problemas intestinais que tomam C60 percebem uma grande melhora, pois o suplemento aumenta a quantidade de células-tronco, renovando as células intestinais que fazem parte da linha de células da pele. Há mais delas. E assim, seu intestino funciona melhor e você tem menos problemas e inflamação na digestão também. Sim, realmente é incrível. Quer dizer, eu pude notar a diferença na minha pele antes mesmo de começar a usar o produto tópico. É impressionante. Tenho certeza que a profissão médica sabe tudo sobre isso, certo? Bem, alguns sabem. Está praticamente na coisa de saúde alternativa e os médicos de medicina funcional sabem sobre isso e os médicos biohackers sabem sobre isso, mas seu médico médio não tem ideia. Ele é apenas um fantoche da indústria farmacêutica e ainda não conhece o Sensixty. Sim. Meu médico nem sabia do que eu estava falando e o que eu achei bastante interessante. Sim. Eu realmente acredito que, sabe, uma vez que a indústria de cuidados com a pele em geral perceba isso, vai ser enorme e vai ser incrível. Isso me faz perguntar quem descobriu o Sensixty primeiro. Eu sei que não é um composto, é um elemento que ocorre naturalmente. Então, como foi todo o processo de descoberta e como você obtém o Sensixty? Sem como você o formula? Ok, foi feito por Richard Smalley, Robert Croto e Harry Small, acho, e são 3 pesquisadores e eu deveria pegar esses nomes para ter certeza de que os nomes estão corretos, mas de qualquer forma, esses caras, esses 3, o Harry Croto, como o homem principal que fez isso e, na verdade, estava resolvendo um mistério de longa data na astronomia, havia realmente algo no espaço sideral absorvendo na banda infravermelha. Eles chamaram isso de DIBs, bandas interestelares difusas. Algo absorvia as bandas infravermelhas entre as estrelas, mas para sobreviver no espaço sideral, tinha que ser uma molécula, pois a banda era muito ampla. Mas que tipo de molécula seria capaz disso? E então havia um monte de pesquisa. Agora, o Harry Senhocho pensou que provavelmente era, sabe, Sensixty, porque ele tinha, mas ele tinha que provar isso. E então eles realizaram todo um processo, e foi em 1985 eles conseguiram provar que era essa substância nunca antes conhecida. Isso é uma coisa. Mas o que é interessante é que, basicamente, você se lembra de Buckminster Fuller? Bem, Buckminster Fuller, na verdade, previu que essa molécula seria descoberta e teria benefícios médicos. Nos anos 70, isso era décadas antes de realmente ser descoberto e ter seus benefícios médicos encontrados. O nome científico do C60 é Buckminster fullereno. Sim. Então, é isso. Harry Croto sabia disso. Então, e Richard Smalley sabia disso. Então, eles nomearam em homenagem a ele e resolveu. Isso e tudo isso em 1985 eles descobriram e então eles ganharam um prêmio Nobel em 1996 como um U. Então é mais ou menos isso. Então os 3 caras ganharam o prêmio Nobel por isso. Mas na verdade não foi até o início dos anos 2000 que os testes foram feitos, porque era realmente difícil de fazer. Nós realmente sim, e então alguns dos famosos estudos Botry, eles tinham esses ratos Wistar, que são ratos meio fracos, que eles meio que caracterizam o envelhecimento humano em ratos e humanos, e então eles realmente deram aos ratos Wistar e aumentaram sua expectativa de vida em 90%, o que foi uma verdadeira surpresa para os pesquisadores, porque eles estavam pensando Tinha. o efeito oposto. E
E então, eventualmente, a partir disso, eles aprenderam por outros estudos que eram mimetizador de superóxido, dismutase, catalase, e basicamente preveniu completamente em outros estudos o declínio cognitivo e cânceres no envelhecimento desses ratos Wistar. O C60 é ótimo para aumentar não apenas a expectativa de vida, mas também o período de saúde. Os ratos tratados com C60 viveram um período de vida realmente longo e saudável até chegarem ao fim. De que adianta envelhecer se você vai acabar decrépito em uma cadeira de rodas? Sem 60, esses ratos não desenvolveram câncer nem declínio cognitivo. Eles simplesmente viveram um longo período como ratos. Em outro estudo com camundongos, descobriram que isso aumentava a expectativa de vida média dos animais selvagens. Isso é uma característica aumentada em 11%. Não houve declínio cognitivo durante o envelhecimento. Então, isso é realmente importante. Então, eles fizeram estudos em humanos? Poucos estudos foram realizados em humanos. Muitos estudos em humanos não podem ser feitos corretamente. É óbvio que um estudo de estilo de vida em humanos não seria realizado, mesmo que as pessoas estejam tomando. Estudos foram feitos em linhas celulares humanas, como células da pele, e descobriram que o C60 preveniu danos. Eles fizeram experimentos com células nervosas humanas expostas à radiação UV, sem colocaram as células em tubos de ensaio, com 2 conjuntos, os controles e os com 100-60. Descobriram que as células nervosas com 160 foram protegidas de várias neurotoxinas, o que não surpreende, pois isso faz parte da retina deles. Então, os estudos de linhagem celular são os principais que eles têm em humanos, porque não se pode fazer certos estudos. Mas eles descobriram que o 160 ajudou a moderar e regular melhor a liberação de histaminas nas células mastro-humanas. E isso levou a estudos em animais, onde eles descobriram que prevenia a tempestade de citocinas que aconteceria, mas a maioria tem um site que as pessoas podem visitar, é chamado watisk60.org, e isso é um 501C3 que nossa empresa e outras empresas C60 apoiam, porque só podemos colocar estudos de tipo humano em nosso site, certo? Então, estudos em animais, porque a Food and Drug Administration diz que você sabe que não pode. E, a propósito, o C60 não é aprovado pela Food and Drug Administration, não é projetado para tratar, curar ou prevenir doenças. E nós não somos médicos. Não sou profissional da saúde, e sim um cientista pesquisador. Não só estou te informando isso. Você pode acessar os estudos sobre animais com um pequeno resumo e um link para cada estudo. Então você pode ir. E então são apenas todos os tipos de estudos incríveis com animais e linhagens celulares humanas principalmente. Quer dizer, existem estudos acontecendo por aí com pessoas, mas eles tiveram resultados realmente bons, para soldados com síndrome de estresse pós-traumático, mas esse ainda não foi publicado. Certo. Como é o processo de fabricação? Conseguimos, e eu provavelmente deveria falar sobre isso, nós usamos 100-60 sublimado e 100-60 sublimado. Sublimação é como um primo da evaporação. É quando um sólido vira gás e depois volta a ser sólido, sem passar pela fase líquida. E então todo o nosso 100-60 é sublimado. A maioria das empresas, incluindo a 100-60, produz através do método de purificação por solvente. E isso é quando eles dissolvem em metilbenzeno, um óleo carcinógeno. E então eles usam um processo, eventualmente eles assam, e então eles obtêm o seu 100-60, mas sempre há um pouco de metilbenzeno que está nesse produto 100-60. Então sempre procuramos por um produto 100-60 sublimado. Não somos a única empresa que produz produtos 100-60 sublimados, mas somos uma das poucas. Quase todos eles usam coisas à base de solvente. E também use alta pureza. Usamos 99,99%, que é a mais alta desejada para consumo humano. Devido à natureza da sublimação, que é semelhante à evaporação e destilação, o resultado é um produto de alta pureza. Se você vê um 99,9%, provavelmente é a base de solvente. A sublimação, por sua natureza, produz um produto de 98 a 99,99% puro. Então você sempre deve procurar por isso. E também uma das coisas que fazemos, todos os nossos óleos são orgânicos e temos coas que mostram que são óleos orgânicos. E também fazemos testes de terceiros. E seja em nossas caixas ou na coisa que vai do lado de fora de nossa caixa, temos um certificado de análise
onde todos os nossos produtos vão para fornecedores terceirizados, onde eles testam para pureza e concentração. Então não há microbiológicos e você pode realmente ver a concentração do seu Sen60 no produto. Acredito que somos a única empresa de C60 que realiza testes independentes para garantir que nossos produtos sejam seguros e eficazes. Sim, existem outras aplicações para C60 além do uso interno, ou você... Sabe? Ó, sim, tem. Tem montes de coisas industriais, eles têm algumas para coisas como muitos desses painéis solares flexíveis. Eles são como base que você pode colocar nas coisas lá. Eles usam C60 como um semicondutor nesses painéis. É como se mantivesse cargas se eles doparem com outras substâncias e assim pode manter cargas. Então tem um monte de algumas PE, é realmente usado para ajudar. É como pequenas esferas de rolamento que eles podem colocar em motores de combustão interna. E você pode colocar o seu C60 em seus motores de combustão interna e você vai notar que ele vai funcionar muito mais suave. E então tem um monte de aplicações industriais. E C60, né, a propósito, é a maior coisa que eles já... Eu não sei se você já ouviu falar da experimentação de partícula ondulatória. C60 é a maior coisa que eles já fizeram, uma partícula ondulatória. Eles a fizeram passar por... Ela atravessou um obstáculo. Então, é a maior substância de dualidade onda-partícula que eles já fizeram testes. Então, ela tem tudo, é incrível, tem como 100 milhões de estados quânticos ou algo assim. Então, é parte da razão pela qual é uma molécula tão interessante. Realmente é. Como você vê o futuro para a aplicação dela? Bem, eu vejo em toda a indústria de saúde e na agricultura e você sabe, especialmente na agricultura animal, porque pode substituir muitos antibióticos. Então, seus animais, antibióticos ou pessoas, antibióticos, você pode ver 60, porque C60 ajuda a fortalecer o sistema imunológico e simplesmente faz com que funcione melhor. E eles têm estudos celulares que mostraram que isso ajudou, você sabe, até mesmo em estudos celulares humanos, que isso ajudou a resistir a doenças. Isso apenas faz com que, porque uma das coisas você sabe, nós, basicamente, existem 4 antioxidantes que são super importantes para a saúde das suas mitocôndrias, e suas mitocôndrias são pequenas organelas nas suas células. As mitocôndrias produzem 97% de toda a energia nas suas células, principalmente para o ciclo de Krebs. Então, o 160 está lá, basicamente existem 4 antioxidantes. Você tem 100 OQ10, certo? Você pode suplementar para isso e deveria. Então temos a glutationa. Existe algum suplemento para glutationa. Basicamente, as aplicações tópicas de glutationa são as melhores. Eu poderia entrar nisso. Então, isso é algo que você pode suplementar, mas realmente não havia nada para superóxido dismutase e catalase, que são os 2 principais antioxidantes para as mitocôndrias até o Sen60. Agora, o Sen60 é um imitador, faz o trabalho de ambos, é meio único porque no nosso corpo suas mitocôndrias são como pequenas fornalhas e uma das coisas que elas produzem é uma coisa chamada superóxido, e isso é um oxigênio com um elétron extra, e o dano oxidativo é o seu corpo enferrujando, sabe, né? Então, um oxigênio com um elétron extra é a coisa mais enferrujada que você poderia ter no seu corpo, e seu corpo, claro, produz superóxido dismutase e catalase. A superóxido dismutase converte o superóxido em peróxido de hidrogênio. A catalase transforma o peróxido de hidrogênio de volta em oxigênio e água. Bem, 160 é meio único, na verdade é a molécula mais única em... Uma das razões pelas quais os químicos receberam o prêmio Nobel é que, como quase todas as moléculas que gostam de ter carga positiva, elas fazem isso liberando elétrons no ambiente. O 100 em 60 puxa íons de hidrogênio positivos do ambiente, tornando-se positivo. O superóxido negativo adere a ele, então o 100 em menos 60 puxa o elétron, dá um hidrogênio ao íon, transformando-o em gás hidrogênio. O oxigênio volta ao normal e o 100 em 60 puxa outro íon de hidrogênio, neutralizando também hidroxilas, o segundo radical oxidativo mais prejudicial no corpo. Superóxidos e hidroxilas não são usados pelo corpo como moléculas de sinalização e são as únicas com as quais o C60 interage. O C60 não interage diretamente com óxido de nitrogênio, peróxido de hidrogênio ou outras moléculas de sinalização do corpo, geralmente baseadas em enxofre, ferro e zinco. Portanto, o C60 não apresenta toxicidade em nenhum nível.
Eu posso. Se você for ao nosso site c60.org, poderá ver o estudo. Geralmente, quando analisam estudos médicos em humanos ou animais, as concentrações variam de 0,1 a 0,2 miligramas por quilo de peso corporal, certo? Essa é a questão, né? Mas eles queriam te dizer qual é o nível em que o 160 se torna realmente tóxico. Então, eles aumentaram para 1 grama por quilo de peso corporal, e isso é 10.000 vezes a dose benéfica para a saúde. Se você fizesse isso com vitamina D ou E, provavelmente mataria a criatura. Com C60 não houve toxicidade, pois não interage com moléculas de sinalização do corpo, apenas com superóxido e íons hidroxila, que o corpo não usa para sinalização. É o único antioxidante que aumenta o desempenho atlético e muitos atletas usam nossos produtos. Alguns passaram de medíocres a campeões em seu campo, mas não posso citar nomes. Sim, e isso não me surpreende. Quero dizer, a diferença na energia, no foco, na clareza, tudo isso é realmente extraordinário. E acho que provavelmente estamos apenas no início de as pessoas perceberem o que é um ingrediente poderoso. É difícil fabricar, colocá-lo na forma que precisamos. Sim, realmente é. 160 de alta pureza por peso é mais caro que o ouro. E a maneira como eles fazem isso é que eu mencionei como Harry Croteau, sabe? E Richard Smalley e Robert Curl descobriram isso, sabe? Nas esferas externas. Na verdade, é feito como em raios, sendo o pavio queimado da sua vela equivalente a 0,25% de C60, mas para torná-lo de alta pureza, eles o fazem da maneira que é feito nas atmosferas de estrelas vermelhas gigantes. É por isso que está lá fora no espaço sideral. Estrelas vermelhas gigantes são como o nosso Sol quando se esgota de hidrogênio e passa a queimar hélio em carbono. Então, elas ficam ricas em carbono e muito quentes. Suas atmosferas externas evaporam cheias de carbono e cerca de 0,1% disso se transforma em C60. No laboratório, temos uma câmara com cerca de 1/10 da pressão atmosférica da Terra preenchida com hélio. E temos 2 bastões de carbono e você os coloca juntos e passa uma grande corrente elétrica através deles. E isso os vaporiza em basicamente uma poeira, né, um pó molecularizado. Se feito corretamente, cerca de 10% desse carbono se transformará em C60. E isso é meio fácil de fazer. Então, o processo de purificação é a parte difícil disso. É aí que usamos a sublimação, onde pegamos as cinzas com o 160, colocamos no sublimador, aquecemos a cerca de 400 graus 100 e o 160 se transformará de sólido para gás. Ele flutuará para o lado mais frio do sublimador, onde se condensa em placas. Então você raspa o C60 e obtém 99,99% de C60 puro. Então, o método que mencionei foi o método baseado em solvente. Mas nós não fazemos isso e você realmente não quer um baseado em solvente, então se você ouvir algo como assado no forno, ou S, ou supercarregado, você está basicamente ouvindo sobre um C60 baseado em solvente e você não quer isso. E nós não somos a única pessoa que usa C60 sublimado em seus produtos. Mas apenas procure ter certeza de que você está obtendo um produto C60 sublimado e que é 99,9 puro. Sim, e obrigada por Esclarecer isso. Onde sim eu temos. um código de desconto na descrição para você experimentar. Recomendo muito, é realmente fenomenal. Acredito que vai se tornar comum com mais pessoas se interessando, provavelmente na medicina, e então vão querer regulamentar isso. Sim, é meio que trabalho. Na verdade, é muito de C60. É encontrado na natureza. Mas o que eles fizeram foi anexar ligantes a ele. Então, eles realmente pegaram o C60 e então anexaram um ligante e depois a um medicamento. E, tipo, se você olhar para muitos dos seus medicamentos, diz hidrocloro no final deles. Isso é ácido clorídrico, pois passará pelo seu estômago e chegará aos seus intestinos. Descobriu-se que o 160 tem o mesmo efeito no ligante e no medicamento. Então, eles realmente retiraram montes de dezenas de milhões de dólares em patentes do C60 com algo anexado a ele. Você pode fazer isso, pois é algo feito no processo? Então, Estamos em uma situação única, pois não podem proibir o 160. Se o fizerem, perderão todo o dinheiro investido nas patentes já registradas. Isso é um ponto importante. certo. Lá, 160 é uma substância natural, tão pura quanto possível, e substâncias naturais não podem ser patenteadas.
Então estamos meio que em uma zona semi-protegida, bem onde estamos. Isso é uma boa notícia. Vamos seguir em frente. Eu sei que eu quero dizer que você está no meio disso tudo no que diz respeito a novas tecnologias e mudanças realmente dramáticas na maneira como vamos fazer as coisas no planeta e como os sistemas vão mudar. Você quer entrar agora na Mox Fusão e meio que falar sobre isso? Oh, Claro, sim, Mox Fusão, isso é tudo sobre um penhasco alto e a ciência U, mas é realmente parte da descentralização e foi onde tudo começou, é a fusão de metal e oxigênio. Na verdade, a fusão de metal e oxigênio foi descoberta por alguns Ozawa e Kushi. Eles basicamente fizeram uma lâmpada de rua de sódio, mas colocaram sódio lá, uma quantidade igual de oxigênio e uma atmosfera de argônio pressurizada, e então eles ligaram e você poderia, era um carro cerâmico real. Ficará quente e pressurizado. E eles colocaram um pouco, era uma cerâmica com, você sabe, aço em volta, então não explode, e com uma pequena janela de quartzo, eles podiam ver através dela um brilho amarelo-laranja, como o de um poste de luz de sódio, certo? Mas ao longo de várias horas, na verdade, se transformou em roxo. E eles descobriram que você pode fundir metal e oxigênio, qualquer metal, em um oxigênio com argônio pressurizado, ou outro nobre, e eles descobriram que você pode fundir metal e oxigênio, qualquer metal em um oxigênio com argônio pressurizado ou outro gás nobre, como 1 bilhão de vezes mais fácil do que fazem com essa fusão, onde estão tentando fundir deutério e trítio juntos. E então aqui eu tenho um pouco sobre a outra coisa. Então, basicamente, o que eles estavam fazendo é, acho que você pode ver isso, ok, aqui em cima o que eles estavam fazendo aqui, pegue sódio, eles estão pegando sódio e estavam fundindo com oxigênio e fazendo potássio, porque aquelas lâmpadas de rua de sódio, de repente, começaram a ficar roxas. E aquela luz roxa é de sódio, quando então eu quero dizer de potássio. Potássio está em uma lâmpada de rua de potássio. Eles não as usam porque elas brilham como este roxo, certo? Que não é muito útil para dirigir à noite. Mas então eles pegaram sódio fundido com oxigênio para fazer potássio. O que fizemos é que hidróxido de sódio é meio tóxico. E hidróxido de potássio não é tão bom também. Então pegamos deutério, que é um isótopo de hidrogênio, com um nêutron extra. E nós o fundimos com oxigênio. E isso produziu flúor 18, que então decai em oxigênio 18 e libera um pouco de energia. E essa pequena energia você poderia usar como um reator de fusão para ferver a água, gerar vapor e fazer isso. E basicamente é isso. Produzimos um reator de fusão com mais de uma unidade por menos de 20 mil dólares. ok, defina mais de uma unidade para aqueles que Isso significa que você obtém mais energia do que a que você coloca. Então estamos. basicamente falando sobre energia livre ou energia do ponto zero. O reator nuclear não é gratuito, é necessário construí-lo e instalar todas as peças. É similar à energia solar, que vem do sol gratuitamente, mas ainda assim, instalar painéis solares em casa é um pouco caro. Portanto, não é grátis, mas a fonte de energia é. E então, porque você sabe, argônio, nossa atmosfera é como 0,9 argônio. Você apenas vai à loja de gás comprar coisas, o deutério, cerca de um a cada 7 mil moléculas de hidrogênio, é um isótopo de deutério, tem um próton extra, um nêutron extra. Então, basicamente, você pode tirá-lo da água e do ar, e você pode basicamente produzir energia e é descentralizável se você for como para acho que eu poderia te dar links, é porque na verdade eu não sei se todo mundo, alguém já ouviu falar de Stanley Meyer? Sim, Sim, esse é o Carol. Eu estava dando uma palestra sobre o Moxie Fusion e este cara veio até mim. Ele realmente trabalhou com Stanley Meyer quando ele tinha sua unidade superior. Do que funcionava seu carro de unidade superior? Ele funcionava com água de deutério, água pesada e gás argônio que estávamos usando. Esse misterioso, ele estava usando um gás neutro. Ele transformou seu motor de combustão interna em um reator de fusão MOXIE de unidade superior. Stanley Meyer diz que isso é água. O carro não estava funcionando com água, né? Mas estava funcionando com água pesada e argônio. E quando o argônio, a garrafa de gás diminuiu, não era mais sobre unidade. O argônio atua como um moderador, entende? Se você quisesse moer milho, teria que ter um pilão e você sabe algo, e então o argônio meio que faz a coisa toda subir. E eu tenho um papel, eu tenho alguns lá, se você procurar online e procurar por fusão MOXIE, M-O-X-I, e então digite em ResearchGate e você pode puxar meu artigo. E um artigo lá, uma das coisas que nós tornamos tudo de código aberto, porque Ozawa e Kushi surgiram com isso lá nos finais dos anos
1950 e início dos anos 60, e eu tinha lido sobre isso décadas atrás, certo? Quando eu estava no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas, e realmente tudo o que fizemos foi reproduzir as coisas de Ozawa e Kushi. Nós não inventamos isso e nós apenas confirmamos as coisas de Ozawa e Kushi. Então postamos nosso artigo no ResearchGate em 2014 e outro grupo, na verdade o Grupo Scotia da Escócia, Grupo Scotia com a Universidade de Valência na Espanha, na verdade refez nossos experimentos, exceto que em vez de nós, quando fizemos nossa verificação de terceiros, fomos até os sistemas TSA, o mesmo nos finais de semana. Os sistemas TSA possuem excelentes equipamentos de detecção de radiação. Nós visitávamos os sistemas TSA, que fabricam os equipamentos de detecção para os aeroportos, evitando o contrabando de armas nucleares ou materiais radioativos. Mas nos fins de semana, você sabe, nós conhecíamos o Ted e ele nos deixava entrar lá. E então ele estava fazendo a verificação de terceiros dos nossos equipamentos. Utilizamos um analisador espectral multibanda com 50 bandas espectrais para realizar essa análise. Porém, o grupo SCOTIA não tinha acesso a equipamentos de $500 mil como esses. Eles conseguiram os detectores de vidro B, que podem quase detectar elementos individuais de substâncias ionizáveis. Então, eles basicamente refizeram nosso experimento, mas usaram esses detectores de vidro B. E então, quando estava funcionando, tudo que você podia ver era hidrogênio, certo? E oxigênio. Então, eles ligaram o reator, havia fluxo de gás e observaram o aparecimento de fluoreto. Então, o grupo Scotia e a Universidade de Valência basicamente verificaram nosso estudo, certo? Nós verificamos os experimentos de Ozawa Kushi, que eram reais, e então o grupo Scotia e a Universidade de Valência verificaram que o que fizemos era real. Então, é como totalmente e 4 vezes, e agora tem como eu tenho colocado essa coisa de fusão MOXIE por toda parte, tem como dezenas de milhares de downloads do nosso artigo, certo? E tem gente fazendo isso em todo o mundo. Isso é parte da coisa de Stephen Greer. Certo. O que eu provavelmente deveria falar sobre. Sim, e vá em frente e fale sobre isso, porque eu acho que isso é provavelmente muito importante e é a tendência de como as coisas vão ser no futuro. Sim, eu posso te dar alguns dos links sobre isso, mas Stephen Greer, você sabe, depois que Stanley Meyer morreu, certo? Seu irmão tinha um irmão gêmeo, Stanley, que fazia a eletrônica, enquanto ele era mais o cara mecânico. Mas você sabe, não? Eles continuaram nesse site, eu acho que o irmão gêmeo lá morreu, e então a família, você sabe, né, queria se livrar, queria vender basicamente tudo, porque as próximas gerações não eram realmente pesquisadores, então o que eles fizeram é que eles iam vender tudo, e o Dr. Stephen Greer, ele é como um cara de energia nova, de OVNI, e o que ele queria fazer? Ele queria comprar tudo aquilo, e então eles iam fazer um grupo de pesquisa de código aberto, onde você teria câmeras ao vivo o tempo todo, e toda descoberta, tudo que fosse descoberto seria de código aberto imediatamente conforme acontecesse, certo? Bem, você sabe, ele arrecadou muito dinheiro, mas não foi o suficiente. Em vez disso, algum grupo da Grã-Bretanha realmente comprou, acabou, tinha mais dinheiro, certo? Então eles acabaram ficando com as coisas e realmente as moveram para algum lugar de pesquisa, em algum lugar no meio oeste. E então estava acontecendo. E então a história, e eu vou te dar os links para isso que as pessoas podem ir. Porque eu fui no Jeff Rents. Ele é uma alternativa, fez uma pequena página web para mim e a colocou no Rents. Você pode ir lá e ver tudo. Stephen Greer foi cerca de 6 meses a 1 ano após eles coletarem os dados e realizarem a pesquisa. Um dos caras financiadores era americano, deu uma ligação para Stephen Greer e o cara estava quase chorando porque um cientista que pesquisava no Centro-Oeste o chamou. E ele disse que era o único cientista que ainda estava vivo, todos os outros haviam sido mortos. E ele estava fugindo por sua vida. E então eu não tive notícias dele por 2 semanas. E então ele ligou para Stephen Greer e contou o que havia acontecido. E Stephen Greer fala sobre isso online. Então você sabe, ele não foi mais ouvido e ninguém sabe realmente o que aconteceu com todo o equipamento. Então eles basicamente apenas os eliminaram, porque era uma ameaça, sabe? Suprimentos de energia ou o que quer que seja. Então essa é uma das coisas que fizemos. Então nós sabemos sobre essas coisas, certo? E nós sabíamos de tudo isso. E nós, Ozawa e Kushi, lá nos anos 60, início dos anos 60, certo? Poderíamos ter tido reatores de fusão funcionando no início dos anos 70. Então não teria acontecido um Chernobyl. Não teria acontecido, sabe, um Fukushima. Não teria acontecido todas essas coisas. Não haveria uma crise de carbono. Nada disso teria acontecido, pois teríamos essa tecnologia há cerca de 50 anos. Mas foi suprimido, né? Então, quando confirmamos, colocamos no ResearchGate, que é gratuito e de código aberto.
Então qualquer um pode baixá-lo e dezenas de milhares de pessoas baixaram nosso artigo e provavelmente o artigo da Scotia também. Então, e isso é algo que basicamente qualquer um poderia fazer. E a propósito, a coisa que eu lembro que falei no início da conversa, falei sobre como havia muitos professores atrasados e eu sei que ia dizer, Você deve estar fazendo algo certo porque ainda está conosco. um dos problemas é o que Fleischmann e Pons estavam fazendo naquela fusão a frio, você se lembra deles, certo? Em 1989, a fusão a frio foi um grande assunto por um tempo. Então, os caras da fusão a quente esmagaram isso, disseram que não conseguiam reproduzir os resultados. Em suma, a fusão de MOXIE é o cerne da fusão a frio. E, infelizmente, o que estava acontecendo para esses caras, um dos outros, bem, basicamente o que aconteceu é que eles estavam usando eletrodos de platina ou paládio. Na fusão a frio, quando você MOX fusiona eletrodos de platina com oxigênio na célula eletrolítica, você produz radônio, gás radônio. E então, não, porque essas são células eletrolíticas, elas estavam liberando no ar do laboratório. E às vezes eles usam paládio e oxigênio, produzindo um gás xenônio radioativo. Então, essa fusão a frio, porque muitos desses experimentos de fusão a frio, Dr. Shoulders, Dr. Bass, Dr. Fleischmann, e eles já se foram agora porque basicamente estavam fazendo essa pesquisa e liberando, sabe, as células no ar do laboratório. Imagine respirar um ar centenas de vezes pior que o radônio do pior porão que você possa imaginar. E você está respirando esse ar por semanas e meses. E então, como esperado, eles morreram de câncer. E outra coisa que é muito importante, nós descobrimos isso. Eu percebi que isso estava acontecendo e acho que tem o meu papel aqui. Só um segundo aqui, ok. Sim, uma das coisas que fizemos é quando estávamos fazendo isso, é o nosso. Eu tenho o meu papel, tem como isso é um exemplo, veja. Isso é o que esses caras fizeram. Algum cara finalmente colocou aqueles, sabe, os detectores de radônio que você coloca no seu porão. Eles usam este pequeno P39 como uma resina plástica e você pode ver alguns pontinhos ali. Isso é antes de ser colocado em uma daquelas células eletrolíticas de Fleischmann e Pons, você viu alguns pontos ali. É assim que parece, depois que eles colocam na célula elétrica, você pode ver todos esses pequenos buracos. Sim, acontece que as partículas alfa, quando atingem esse pequeno plástico, fazem um pequeno buraco nele, mas são moléculas, certo? Você realmente não pode vê-las, porque são tão pequenas, são pequenos átomos. Mas quando você coloca sob um hidróxido de sódio quente, ele meio que grava onde o buraco foi perfurado. Ele meio que cria uma fraqueza. Então você pode realmente ver o número. E então você pode ver apenas a quantidade insana de radônio. Era bonito. Foi isso que aconteceu com Fleischmann e Pons. Na verdade, o que aconteceu é, você sabe quando aquele 89 chegou e eles anunciaram, e então você sabe, ficou realmente popular por um tempo. Os pesquisadores da fusão quente começaram a interferir nas ações deles. Eles gastaram $1 bilhão e mais 50 bilhões tentando, sem sucesso, fazer fusão quente. Nós fizemos isso por menos de $20 mil. Certo, nós realmente conseguimos superar a unidade. $20 mil qualquer um pode fazer isso. É possível transformar um motor de combustão interna em uma fusão de metal, algo que pode ser feito por qualquer pessoa em qualquer lugar. Não requer grandes quantidades. E a coisa que realmente eu acho chamou a atenção, esse é o nosso papel. Além disso, reduz a barreira da coluna. Então você veria onde estão as partes branca e preta antes de usarmos placas de raio-x. Eventos atômicos geralmente emitem radiação na banda de raios gama, que possui alta energia. Mas porque a fusão de oxigênio metálico reduz a barreira do Coulomb, esse é o nível de energia que leva para fundir as coisas. É tão reduzido que sai na banda de raios X. Então esses caras andavam por aí com contadores Geiger buscando raios gama o tempo todo. Eles estavam se radiografando. Quando ligamos essa coisa, em 1 minuto, talvez 30 segundos, essa placa fica encharcada com raios X. Por isso usávamos C60 e temos um de 20 pés. E eu, então? Nós nos afastamos 20 pés, ligamos e pulamos atrás de algumas coisas, pegando câmeras durante o processo. Foi perigoso, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Sim, eu diria que sim. Vamos dar uma ampliada, Ken. À medida que começamos a concluir o que estou procurando, o que estou me perguntando, porque você está no meio disso e a maioria de nós não está. Quais grandes mudanças você vê nos sistemas que temos agora com base no que você está vendo em seu mundo, como o que você acha que vamos começar a ver que é
tão dramaticamente diferente? Em outras palavras, posso pegar o carro que está na minha garagem e adaptá-lo com essa aplicação que você acabou de descrever? Isso é algo que é possível fazer? E como você acha que essas mudanças realmente começarão a se apresentar no mundo do dia a dia? O que está ocorrendo é a descentralização da tecnologia. Isso é o que de fato vai acontecer. Agora, a tecnologia é como se você tivesse que ir ao seu posto de gasolina, certo? Você tem isso, a todo esse, ou você tem que conectá-lo ao grande gerador em algum lugar. Muitas tecnologias suprimidas são basicamente tecnologias de descentralização, difíceis para grandes corporações lucrarem e para os governos taxarem, certo? Então elas sempre foram suprimidas. A Moxie Fusion é apenas uma das muitas tecnologias similares, assim como acontece com as criptomoedas. Você vai optar pelo DeFi, finanças descentralizadas, porque agora, basicamente, ninguém usa o Bitcoin para transações. Me desculpe. Eles usam Monero, uma criptomoeda que não pode ser rastreada. Então, se eu fizer, se você está na Deep Web ou está fazendo alguma transação, eu posso transacionar com Monero e ninguém sabe quem fez a transação. Não é possível como em uma transação Bitcoin. Ao fazê-la, você pode ver minha carteira, o dinheiro nela e todas as transações que já realizei. Eu também verei qualquer transação. É como mandar um cheque para alguém e eles terem acesso a todas as informações da sua conta para sempre, certo? E o governo pode fazer a mesma coisa, certo? Então, esse DeFi, finanças distribuídas, energia distribuída, tudo distribuído, tudo descentralizado para que não possa ser, você sabe, não pode ser. É isso que o McAvey estava chegando. Ele ia realmente colocar um anexo na parte inferior do seu celular. E assim, seu celular agora pode se comunicar com o celular de todos os outros e armazenar. E assim, você teria um sistema de celular descentralizado, onde não precisaria de torres de celular, porque o celular de todos se comunicaria com todos os outros, e também acabaria porque você tem armazenamento extra. Você poderia realmente ter uma internet descentralizada, eles já têm essas internet descentralizada, onde você não precisa, sabe, de servidores e tudo mais, Então, sim. um monte de coisas. E é isso que estamos realmente vendo a quebra. Você verá o surgimento de energia descentralizada, mas isso é apenas uma parte do cenário energético. Minha coisa, você realmente não pode fazer isso, porque quando o argônio acaba, a coisa toda quebra. Mas se você fechar um circuito, um ciclo fechado, como pegar o escape, que é argônio, e água pesada, né, certo? Que não foi queimada, e você apenas coloca em um condensador, e então você passa o argônio de volta pela entrada de ar. E a água pesada que condensa é colocada nos injetores de combustível. E então você conecta um gerador elétrico ao seu motor de combustão interna. Agora você tem um reator de fusão MOXIE gerando energia elétrica em seu interior. E então agora você tem um gerador elétrico que pode funcionar e de onde está vindo a energia basicamente. Ele transforma cada galão de água do mar em 30 equivalentes líquidos de 30 galões de gasolina. Uma vez que você puxa esse dissuasor, então quanto água do mar existe? Muita água do mar. Há muita água do mar. A água do mar na praia tem sim. Então, basicamente, você tem, e qualquer um pode fazer isso. Qualquer nação poderia fazer isso. Qualquer coisa industrial pode fazer isso em qualquer lugar do mundo. Então, eles não precisam, sabe, você não precisa de poços de petróleo. Você não precisa desse tipo de coisa. E a outra coisa, É isso que me confunde sobre todo esse processo. Talvez eu esteja perdendo algo, o que pode estar acontecendo. Parece-me que o primeiro país que implementar essas novas tecnologias vai ficar tão rico porque vai ser muito mais eficiente e menos caro fazer tudo. está acontecendo agora mesmo. Foi isso, né? Nós basicamente demos isso, foi baixado. Sabemos que está acontecendo. Sabemos que 6 grandes nações pesquisam em O Moxie. e muitas corporações privadas, como o Scotia Group, certo? Eram apenas caras privados da Escócia que se uniram a alguns da Universidade de Valência e refizeram nossas coisas, ok? E eles provaram que era real. E a outra coisa que realmente faz isso enquanto estou enviando links é que, basicamente, eles têm feito o meu trabalho como 7 exemplos de moxifusão. Aqui está um de Iori e Carilho. E vocês são Yi e Carilho. E este é onde eles basicamente pegaram óxido de tungstênio e o moxifusionaram. E aquela coisa chamada AU ali é ouro. De acordo com o Dr. Bass, eles basicamente podem produzir ouro e outros metais preciosos por menos de $100 a onça. Sim, em custos de entrada.
No momento, a máquina para fazer isso é bastante cara, mas com o tempo isso vai diminuir. E então é a mesma coisa. Os custos de entrada são praticamente nada. Quero dizer, o Dr. Bass, o falecido Dr. Bass, estava convertendo tório em 2 isótopos de níquel, isótopos de estanho e cobre. Infelizmente, para o Dr. Bass, ele não percebeu que também estava produzindo um gás nobre radioativo, por isso ele faleceu. Sim, a moxifusão você sabe, você tem que saber o que está fazendo. Sem caso contrário, você vai se Madame Curie, mas você sabe, pegue seu 160 e ventile suas coisas. E Quem diria que a ciência seria uma profissão de alto risco? ambos. No laboratório e quando descobrirem seus planos. Isso é apenas pesquisa. Você não sabe o que está fazendo. Sim, sabe, me parece que o que estamos vendo agora, porque eu só continuo ouvindo pequenos fragmentos de pessoas como você, que há tanto sendo feito silenciosamente Sabe? em pequenos laboratórios e garagens ao redor do mundo. Estou me perguntando se vai ser, sabe, lentamente no início e depois de uma vez, e tudo muda em um período de 12 a 18 meses sobre como fazemos tudo. É isso. Cenário que você acha viável? Eu acho que algo assim vai acontecer, porque você sabe, esta é apenas uma de muitas dessas tecnologias. Você sabe, a fusão MOXIE é apenas uma de muitas. E então, elas estão por aí há um tempo e estão por aí, mas agora está meio que vindo à tona. Eu não sei, há uma mudança na maneira como as coisas estão acontecendo, e então vai haver isso. E há todos os tipos, você sabe, C60 está meio que na mesma categoria, onde aqui está essa substância, está por aí há um tempo, e agora, de repente, as pessoas estão percebendo todos os seus benefícios para a saúde. Mas há outras coisas também, quer dizer, isso é apenas um. Quer dizer, há muita coisa como medicina de frequência. Sim. Que sempre foi suprimida, mas tem benefícios incríveis e há uma variedade de frequência, o que as pessoas chamam de medicina de frequência. E o começo disso é a terapia de luz vermelha? Isso é o Começo disso. E eu uso uma luz vermelha todos os dias. Eu tinha uma voz na minha cabeça, Ken, provavelmente 20 anos atrás, e eu não sei de onde veio, ainda não sei, que disse: chegará um tempo em que a cirurgia parecerá bárbara. assim. Eu acho, sim, a prevenção é a chave. Quando falo sobre C16, lembrem-se, não é uma pílula mágica. É como Próximo que eu encontrei. quanto a. Cuidados com a pele. Sim, tem. Mas veja, você precisa quero dizer, você precisa ir até o fim. Você precisa comer saudável Sim. e você precisa suplementar, porque muitos dos nossos alimentos agrícolas foram esgotados. E sim, você quer se afastar dos glifosatos, você quer comer aquele alimento orgânico saudável, você precisa beber água limpa e pura, então você quase precisa purificá-la você mesmo. Você precisa se afastar da radiação, que é um problema totalmente diferente, e o exercício e o sono, quero dizer, apenas C60 é apenas uma ferramenta no kit para uma boa saúde. Sim, sim. Mas eu acho que qualquer pessoa que vai olhar para o 160 está muito, muito claro que você não come. Você Não come certas coisas e você não faz isso porque há uma crescente consciência de que todo o nosso mundo é uma bagunça tóxica agora. Fácil de limpar quando as coisas mudam, mas estamos em um mau momento agora. Então, muito obrigada pelo seu tempo hoje. Isso tem sido fascinante. Amo a ciência, embora esteja muito acima da minha compreensão. Foi ótimo ouvir de alguém que sabe do que fala. Eu adoraria que você voltasse em 6 ou 8 meses e podemos observar as mudanças que estamos vendo no planeta com base no trabalho de pessoas como você e outras ao redor do planeta que realmente estão fazendo a diferença neste novo ambiente descentralizado em que nos encontramos. Se você está pensando em 160, faça isso. É incrível. Consumo vários suplementos, mas este é o único do qual não abro mão. Se você é mulher e está procurando por uma pele melhor, eu posso te dizer que o cuidado com a pele é realmente incrível. Eu não encontrei nada parecido. Então, obrigada, Ken, por hoje. Bem, obrigado por me receber. Estou ansioso para voltar e falar sobre coisas mais interessantes. Sim, isso foi fascinante. Obrigada e obrigado a todos por assistirem. Nos vemos na próxima vez. Tchau agora. Espero que você tenha gostado deste vídeo. A seguir, este é um bom, ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, inscreva-se.